aniversário do pai da homeopatia, Dr. Samuel Hahnemann. Em 10 de abril de 1755, nasceu o pai da homeopatia, Hahnemann, o Iluminado. Christian Friedrich Samuel Hahnemann, um médico alemão que inovou e revolucionou os métodos ortodoxos de cura de sua época. Existe uma medicina antes e outra depois dele, e a medicina nunca mais seria a mesma. Dr. Samuel Hahnemann nasceu no dia 10 de abril de 1755 em Meissen, no estado da Saxônia, no leste da Alemanha. Cresceu em um ambiente modesto e, graças a uma bolsa, pôde estudar em uma renomada escola da região. Desde cedo, ele demonstrou facilidade para línguas, aptidões para as ciências naturais e grande interesse pela botânica. Hahnemann iniciou o curso de medicina na cidade de Leipzig, mas, insatisfeito com o enfoque exclusivamente teórico das aulas, transferiu-se para Viena. Começou a praticar a medicina no povoado saxônico de Restedt. Casou-se no ano de 1782 com Johanna Leopoldina Henriette Küchler, enteada de um farmacêutico, e mudou-se com ela para Gomen, também no leste do país. O semelhante cura o semelhante, similia similibus curentur. Em 1790, ao traduzir o tratado Matéria Médica, do inglês William Cullen, Hahnemann deparou-se com relatos sobre as propriedades curativas da quinina contra a malária. Ele testou a substância em si mesmo e veio a desenvolver sintomas semelhantes aos da doença. Experimentou ainda outras drogas, como beladona, mercúrio, digital, ópio, arsênico e diversos medicamentos de uso corrente na época. Os testes confirmaram. Cada remédio provocava uma doença similar àquela para a qual era ordinariamente receitado. Hahnemann desvendara o princípio que iria revolucionar os métodos terapêuticos. O médico dedicaria o resto de sua vida à premissa da cura pelo semelhante. Querendo fazer dela um método eficaz de tratamento, experimentava substâncias, anotava seus efeitos no organismo e passava a utilizar as mesmas em doentes com sintomas similares. Começou as terapias usando grandes doses, mas, devido a efeitos colaterais, procurou desenvolver um procedimento para aplicar o medicamento sem prejudicar o paciente e evitar intoxicações. Passou, então, a diluir as substâncias e ministrá-las em pequenas quantias. O princípio similia similibus curentur foi batizado por Hahnemann de homeopatia, do grego homoion, similar, e pathos, doença. O processo de dinamização. Atento ao tratamento de seus pacientes, Hahnemann notou que, quanto mais afastado o domicílio dos enfermos, mais rápido e eficazes se mostravam os medicamentos. A única diferença entre o remédio de quem residia próximo para o remédio de quem residia longe eram os sacolejos sofridos durante o transporte a cavalo. Ele concluiu que, se os processos de saúde, doença e cura são dinâmicos, o medicamento também deveria sê-lo. Sendo assim, as substâncias homeopáticas deveriam passar pelo, como ele batizou, processo de dinamização. Ao serem preparadas, sofreriam batidas fortes e ritmadas, sucções, para despertar a energia nelas contida. Hahnemann e os provadores de drogas, experimentação no homem-são.
Em 1812, ele recebeu licença para lecionar na Universidade de Leipzig, mas as suas críticas aos métodos tradicionais de cura esvaziaram-lhe a sala de aula. Aos poucos alunos que restaram, propôs a formação de um grupo de provadores de drogas. Nesse período, redigiu uma obra onde estão descritos todos os sintomas e propriedades das substâncias testadas por ele e seus discípulos. A controvérsia em torno de seus métodos contribuiu para que Hahnemann mudasse de cidade várias vezes. Em 1821, estabeleceu-se em Kitten, onde recebera autorização para a fabricação de seus medicamentos, homeopatia e cólera. Em 1831, um ano após a morte da esposa, Hahnemann ajudou a conter uma epidemia de cólera na Europa. O fato despertou interesse internacional e contribuiu para que a nova terapia tivesse maior aceitação. Na Áustria, o decreto que proibia a prática da homeopatia foi abolido. Na França, as ideias de Hahnemann ganhavam adeptos e nos Estados Unidos foi formada uma sociedade homeopática. Em 1835, Hahnemann casou-se novamente com a francesa Mélanie d'Hervilly-Goyer e mudou-se para Paris. Na França, ele encontrou um grande reconhecimento ao seu trabalho, até então não obtido na Alemanha. Princípio curativo na Antiguidade e no mundo moderno. No século V a.C., Hipócrates, pai da medicina, já afirmava que uma doença podia ser combatida com substâncias que causavam sintomas parecidos. O mesmo princípio curativo também já fora mencionado há mais de 2 milênios na Índia, e no século XVI, o suíço Paracelso afirmava que venenos ministrados em pequenas doses podiam curar enfermidades. Estudioso e admirador dos trabalhos de Hipócrates e Paracelso, Hahnemann conseguiu não só comprovar as ideias de seus mestres, como tornou-as aplicáveis na prática da medicina. Ele e seus discípulos desenvolveram 100 substâncias curativas. Ao longo dos anos, houve uma evolução nos princípios e métodos homeopáticos, mas seus pilares básicos resistem há mais de 200 anos. Samuel Hahnemann morreu aos 88 anos em Paris, no dia 2 de junho de 1843. Suas ideias difundiram-se, serviram de inspiração para novas gerações de clínicos e trouxe esperanças para tornar o mundo mais saudável e o ser humano mais capaz de cumprir com seu ideal mais nobre, que é tornar este planeta mais fácil de habitar.